Por qual razão os pacientes com dores crônicas não estão melhorando? Você consegue imaginar e refletir comigo quais seriam os motivos pelos quais pacientes que têm episódios de dores agudas cronificam o seu problema, ultrapassando a linha do tempo de 3 meses de dor, fazendo com que várias barreiras de recuperação na sua vida comecem a atrapalhar os diversos tratamentos que são propostos na área da saúde. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. Meu nome é Caio Ferreira, eu trabalho com tratamento da dor há 11 anos e nessa trajetória já atendi mais de 7.700 clientes diferentes. E é com essa experiência que eu tento te passar a forma mais assertiva de você fazer uma boa avaliação para direcionar um bom tratamento. Então vamos lá, a pergunta central dessa live de hoje. Por que os pacientes com dores crônicas não estão melhorando? Eu vou listar aqui no mínimo 6 motivos para isso. Primeiro, eu quero que você diferencie o que é o cuidado usual do que é o cuidado especializado. O cuidado usual é o cuidado que o sistema de saúde dá para o paciente. Se eu tive um episódio de dor, o meu primeiro contato deve ser com o ortopedista. Afinal, a dor está vindo de alguma lesão, inflamação ou de alguma doença. O ortopedista ele vai pedir uma ressonância. A ressonância vai detectar uma série de alterações na imagem. E quando você voltar nesse ortopedista, o ortopedista vai te dizer: eu achei a causa da sua dor. E aí ele vai acusar a sua dor, que a sua dor é causada por causa de uma degeneração discal, de uma desidratação discal, de uma artrose, de um abaulamento, de uma hérnia de disco, de uma inflamação ciática, de uma bursite, de uma tendinite, de uma condromalácia, enfim, uma série de nomes que aquele laudo da ressonância magnética vem mostrando. Só que aí eu quero confrontar esse cuidado usual com o que a literatura científica vem trazendo. Então veja bem, eu estou diante de um estudo aqui, que é um estudo publicado em 2015, há 10 anos atrás, onde a gente já detectou que em 3.110 pessoas que nunca tiveram dor, 97% dessas pessoas tinham alterações detectadas na ressonância magnética. 97%. Né? A gente está diante de outro estudo aqui que avaliou a ressonância magnética de 230 joelhos, de 115 pessoas, nenhuma delas tinha dor, e 97% das ressonâncias detectaram alterações. Lesões de menisco, lesões de cartilagem, lesões por hérnia de disco, lesões de ligamento, enfim. Eu quero te dizer que a ressonância magnética ela vai mostrar como você é por dentro. E como você é por dentro, em cada faixa etária já é esperado que se encontre alguma coisa. Então vamos refletir comigo aqui. Como você espera que seja o rosto de uma idosa de 70 anos? Algum grau de ptose palpebral, algum grau de flacidez cutânea, alguma perda de colágeno, algumas rugas, marcas de expressão. Como você espera que seja o cabelo de um senhor de 65 anos? Algum cabelo grisalho, né? Um cabelo branco, falhando os cabelos, ficando quase careca. Porque essas alterações, marcas de expressões, rugas de envelhecimento, cabelo branco, são alterações compatíveis com a idade daquela pessoa. Agora vamos trazer essa analogia para a ressonância magnética. Quando a gente pega pessoas sem dor de 20 a 80 anos, é esperado encontrar aquelas alterações nessas pessoas, a partir dos 20 anos. E à medida que a idade avança, focando lá entre 35 a 65 anos, a prevalência dessas alterações na ressonância magnética vai aumentando cada vez mais. E aí eu vou te falar o que é o cuidado especializado agora e comparar com o cuidado usual, fazendo o link direto com como eu abri essa live de hoje. Tem um estudo publicado nos Estados Unidos em 2014 pela Julie Fritz e colaboradores que avaliou o custo efetivo total do cuidado usual versus o cuidado específico. No cuidado usual,
O paciente ia para o médico, fazia a ressonância, tomava remédio, voltava com a ressonância, só então ia para a fisioterapia. Quando acabava a fisioterapia, voltava para o médico decidia a alta. Esse caminho de cuidado usual custou $2.700 a mais do que o caminho de cuidado específico. E qual seria o caminho de cuidado específico? O caminho de cuidado específico, pessoal, é o caminho onde o paciente tem dor, sem sinais de patologia grave e vai direto no fisioterapeuta. Caio, mas quais são os sinais de patologia grave? Trauma, que é do acidente, incontinência urinária ou fecal, febre junto com a dor, perda de peso sem motivo, anestesia na região genital, são sinais de que pode haver algo grave por trás. Ainda assim, existem pessoas que apresentam esses sinais e não tem nada grave por trás. Tá? Então, são sintomas extremamente inespecíficos, mas que aumentam a probabilidade de você ter algo grave. E nesses casos, a gente precisa encaminhar esse paciente para o médico para fazer a dita cuja ressonância magnética. Então, vou fixar os comentários aqui, tá? Então, por que os pacientes, que é o tema da live, para quando você entrar você ver, com dor crônica, não estão melhorando? Deixa eu copiar e enviar aí para vocês. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem deixar nos comentários, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos quem está entrando aí depois. Então, pessoal, eu quero fazer essa analogia com o cuidado usual e o cuidado específico, porque o cuidado específico custou menos para o bolso do sistema de saúde e, consequentemente, para o bolso do paciente. E aí eu quero trazer um dado de um congresso de depois da pandemia da NASS, da North American Spine Society, que é a Sociedade Norte-Americana de Coluna, que naquela época era presidida pelo Todd Wetzl, que é um neurocirurgião, e os médicos lá são treinados em avaliação de movimento. E aí quando você vai direto para a emergência, você não é recebido por um enfermeiro e por um médico logo de cara, não. Um fisioterapeuta está ali na frente. O fisioterapeuta vai fazer uma triagem de movimento com você que está em crise de coluna indo para a emergência. Se você responder a movimento, você não vai para o ortopedista, não toma injeção, você já sai com o movimento direcionado para casa, já sai melhor e já sai com o encaminhamento para o profissional específico da fisioterapia para fazer sua reabilitação. E aí tem dois problemas nisso aí. O primeiro problema é que existe uma cultura social onde o médico sabe mais do que todos os outros profissionais. E existe uma sensação de quem foi atendido por esse sistema que ele não foi tão bem avaliado porque ele não passou por um médico. Isso já são sistemas de crenças e de culturas da sociedade, tá? Um outro problema é que existe uma cultura do fazer, onde todo paciente com dor precisa ser extenuamente investigado. Então, a eletroneuromiografia são prescritas desnecessariamente, ressonâncias magnéticas, tomografias computadorizadas, ultrassonografias, exames extremamente sofisticados e desnecessários são feitos porque quando o médico ou o fisioterapeuta não pede, o paciente sai com aquela sensação de que não foi tão bem investigado, que pode ter alguma coisinha por trás que está causando a dor dele e ele não descobriu. Ele quer ver como ele está por dentro. E aí a gente vai para um terceiro problema que eu não citei anteriormente. É que quando o sistema atende essa demanda social de excesso de investigação, que chamamos na literatura científica de overdiagnosis, esse paciente chega com os laudos de ressonância catastrofizando, aumentando a hipervigilância, aumentando a ansiedade, aumentando a preocupação, aumentando o estresse, privando o sono, aumentando a insônia, e isso faz com que esse paciente piore progressivamente. Porque isso vem com o sentimento de medo, o medo desencadeia evitação, a evitação gera descondicionamento, o descondicionamento gera fraqueza, a fraqueza gera uma série de incapacidades, mas todas elas, sem sombra de dúvidas, governadas por medo e ansiedade. Por quê? O medo e a ansiedade ativam receptores no sistema nervoso central que liberam substâncias de colecistoquinina, prostaglandinas, fatores de necrose tumoral alfa, inibição de GABA, colocando o seu sistema nervoso num espectro que vai fazer com que você sinta cada vez mais dor. Tá entendendo neurofisiologicamente onde é que eu quero chegar? Ponto. Nesse ponto, nós já entendemos que não é porque o fisioterapeuta é melhor que o médico que você precisa ir no fisioterapeuta primeiro. É porque é mais custo efetivo.
você gasta menos e trata melhor, sem precisar das consequências não intencionais que esses exames pedem, que esses exames fazem você pensar. Beleza? Agora eu quero trazer um estudo de 2016, que é o estudo intitulado The Supermarket of Back Pain. Então, basicamente, o estudo faz uma analogia com 16 especialidades diferentes que recebem um paciente com dor nas costas. Então, pensa bem, se eu tenho 16 profissionais que recebem esse paciente, você acha que há um consenso entre esses profissionais onde a gente sabe o que cada paciente deve receber? Não há esse consenso. E eu vou exemplificar para você que é leigo. Imagina que você está com a dor lombar irradiada para a perna. Ou com a dor lombar central, enfim. Se você não for num serviço de emergência médica, um clínico vai te atender e o clínico, palpando o seu abdômen, pode encaminhar você para um nefrologista suspeitando de uma pedra no rim. A pedra no rim vai receber tratamento medicamentoso, orientações de estilo de vida como aumento da hidratação e procedimentos como a litotripsia. A pedra no rim é quebrada e você não melhorou da dor lombar. Primeiro profissional que te recebe, o nefrologista. Qual o profissional mais comum que recebe você? O ortopedista. O ortopedista recebe você, faz uma ressonância, vê o que está na ressonância e diz: a causa da dor está aqui. Ora, você tem uma hérnia, vamos operar. Vamos fazer uma dissectomia percutânea, uma cirurgia endoscópica minimamente invasiva, onde você já sai sem dor do hospital, já sai da internação no primeiro dia, você sai andando. Uma promessa sensacional, né? Só que a tomada de decisão cirúrgica é mediada pelo medo também. Porque a comunicação terapêutica desses profissionais vai falar para você assim: eu não sei nem como você está em pé. Se você tropeçasse, você poderia ficar tetraplégico. Essa hérnia está comprimindo o nervo que comanda os músculos da sua perna. Você já imaginou ficar sem andar? Você pode ficar cadeirante. Essa hérnia está batendo no nervo que comprime os seus esfínteres. Você pode ficar com incontinência urinária, fecal, impotência sexual, né? Então, essa tomada de decisão cirúrgica baseada no medo, ela existe e ela precisa ser feita em menos de 2% dos casos. Quais são os casos, pessoal? Cito agora novamente para vocês. Sua dor apareceu depois de um trauma, que é do acidente? Fator 1. Sua dor apareceu com incontinência urinária e fecal, você não consegue prender xixi e as fezes? Fator número 2. Vamos lá. Sua dor apareceu junto com febre? Fator número 3. Sua dor apareceu com perda de peso sem motivo? Você não descobriu uma diabetes. Você não mudou a dieta, você não aumentou o nível de exercício, mas você não aumentou o nível de exercício, mas você começou a perder peso sem razão. Fator número 4. Você está com anestesia na região genital, você não sente o pênis, não sente o testículo, não sente a vagina, o toque da calcinha, você não sente a pele lá na genital, o toque do tecido da sua peça íntima. Fator número 5, anestesia em cela. Quem cavalga aí vai saber como é. Quando a gente cavalga muito tempo, a parte interna da coxa, a parte da genital fica meio dormente. Quem é ciclista também sente essa dormência transitória, não a dormência permanente depois de um episódio de dor. Fator número 5, né? Fator número 6. Início da melhora dos sintomas com 72 horas a 6 semanas. Isto é, você teve o episódio de crise, com 72 horas ela começou a melhorar. Não passou de 72 horas. Com 3, 4, 5, 6 semanas você começou a melhorar. O gráfico de intensidade da dor ficou assim, ó, oscilatório. Você tem muita dor num dia, pouca dor no outro e vai oscilando. Esse quadro oscilatório é característica de problema mecânico, problema de articulação, problema de pressão em nervo. Esses problemas mecânicos não são resolvidos com remédios nem cirurgias, são resolvidos com movimentos, tá bom? Então, esses são os 6 fatores, os 6 sinais em que a ressonância magnética prescrita antes de 6 semanas vai piorar a sua dor. Eu vou voltar já no supermercado da dor lombar, tá? Mas deixa eu concluir isso aqui. Por que ela vai piorar a sua dor?
Ah, Caio, é tão inofensivo eu fazer uma ressonância? Mal não vai fazer. Infelizmente vai fazer muito mal. Porque, como eu falei anteriormente, o laudo da ressonância e a forma como ela é explicada para o paciente leigo vai fazer com que o paciente aumente a ansiedade via colicistoquinina, aumente estresse via cortisol, aumente medo e preocupação via aumento da excitabilidade da amígdala, vai fazer com que o paciente fique inativo, isolado socialmente, descondicionado, sedentário, perca a capacidade funcional, aumentando a excitação do sistema nervoso central. Ou seja, eu traduzi aqui o mecanismo neurofisiológico pelo qual você vai sentir mais dor por ter feito uma ressonância 6 semanas, antes de 6 semanas da sua crise de coluna. Então, vamos lá. Por que os pacientes com dor não estão melhorando? Já tem vários motivos aqui, né? Voltando ao supermercado da dor lombar. Eu já falei aqui do nefro, já falei do orto, vou falar do reumatologista. Gente, não é que esses profissionais estão errados não, tá? Esses profissionais têm sua área de intervenção, têm o momento de atuar nesse tipo de paciente. Eu também vou citar alguns exemplos aqui. Mas o reumato, ele recebe esse paciente pesquisando uma doença autoimune, uma espondilite anquilosante, uma gota, uma artrite reumatoide, uma tetraparesia espástica tropical, um lúpus eritematoso sistêmico, e isso acontece em menos de 2% dos casos. Você faz uma bateria de exames, e essa bateria de exames, pessoal, essa bateria de exames não ajuda você a melhorar. Raciocina rapidinho aqui comigo. Você teve um AVC, Deus livre e guarde. O AVC, ele tem 2 tipos, o isquêmico e o hemorrágico. Se você está com AVC hemorrágico, é muito importante que você não tome o anticoagulante. Porque o anticoagulante vai deixar seu sangue mais fino e a hemorragia pode aumentar e você pode ir a óbito porque tomou o remédio errado. Nessa situação, o diagnóstico tem utilidade clínica. O diagnóstico só é útil quando muda o tratamento que o paciente vai receber. Se o diagnóstico não vai mudar o tratamento que o paciente vai receber, não é necessário ser feito o diagnóstico, principalmente por exames. Então, literalmente, didaticamente, essa analogia serve para você entender que quando você entra na emergência com AVC, a ressonância, a tomografia de crânio, enfim, o exame que você tem que fazer lá, vai distinguir se o AVC é isquêmico ou hemorrágico. Se o AVC for isquêmico, você vai tomar um anticoagulante, porque o anticoagulante vai salvar a sua vida. Mas se o AVC for hemorrágico, você vai ter que fazer, me corrijam se eu estiver errado aí, médicos, neurologistas, quem tiver mais conhecimento da área neurológica, vai ter que fazer provavelmente uma craniotomia para aliviar a pressão intracraniana para você não morrer. Então, o diagnóstico do AVC muda completamente o tratamento que o paciente vai receber na emergência. Já o diagnóstico da ressonância magnética não muda o tratamento que você vai receber na fisioterapia. E muitas vezes não muda também na medicina. Sabe por quê, pessoal? Vamos ser claros aqui com você. Imagina que você tem 8 pacientes com dor na coluna. 8 pacientes com dor na coluna. Hoje existe uma Associação Internacional para o Estudo da Dor, a chamada IASP. A IASP documentou na literatura científica 8 mecanismos neurofisiológicos de dor. São eles a dor nociceptiva, a dor neuropática e a dor nociplástica. Dentro desses 3 mecanismos existem 8 subcategorias. A dor nociceptiva, química inflamatória, química não inflamatória e por manutenção tecidual. A dor neuropática central e periférica, a dor nociplástica aumentada e sobreposta. E a dor de origem indetectável. Imagine que todos esses pacientes chegaram para você com hérnia de disco na coluna, ou com artrose na coluna, no joelho, no quadril, com bursite, tendinite, com esporândio calcâneo, com condromalácia, com DTM, dor orofacial ou dor de cabeça. Dor de cabeça é um mundo que tem 300 tipos diferentes, tá? 300 tipos diferentes. Então o tratamento não pode ser igual porque dói a cabeça. Existe muito mais além na avaliação para a gente identificar como vai tratar. Então esse exemplo é só para te dizer que quando você para pensar num paciente com dor crônica, você tem que entender se o diagnóstico é útil ou não. Se o diagnóstico não vai mudar o tratamento, porque o tratamento só é mudado de acordo com a subcategoria de dor que o paciente apresenta. Exemplo, puxa o dedo para trás. Tá sentindo esticar? Beleza, continua puxando aí. Fica 5 minutos assim. Vai começar a doer, né? Tá lesionado?
não está lesionada. Você sentiu o alongamento gerou nocicepção, a nocicepção mandou informação para o primeiro, segundo e terceiro neurônio, essa nocicepção foi sustentada continuamente, o terceiro neurônio decidiu, tem algo errado ali, vou desencadear um reflexo descendente de dor para você parar de ficar nessa posição. E aí você para de puxar o dedo. Seu dedo não está lesionado. Se você fizer uma ressonância magnética no seu dedo, você não vai encontrar lesão. Mas você produziu a dor. Não foi isso? Ou seja, essa é uma subcategoria de dor nociceptiva, química, não inflamatória ou por manutenção tecidual. Essa dor por manutenção tecidual, simplesmente tirando o fator irritativo, o paciente vai melhorar. Mas o que é feito hoje na área da saúde é o quê? Na área da saúde é tratada todas as dores como se fossem químicas inflamatórias e com drive no sistema nervoso central, nociplásticas aumentadas. Falando tecnicamente com você. Então você vai sair com analgésico, com opioide, com anti-inflamatório, com antidepressivo, com prescrição de corticoide injetável, com procedimento intervencionista para fazer, com infiltração, com plasma rico em plaquetas. Você vai fazer uma porrada de coisa como se só existissem essas duas subcategorias de dor, a nociplástica aumentada e a nociceptiva química inflamatória. Só que eu citei aqui para vocês que existem outras 6 subcategorias. E essas subcategorias precisam receber tratamentos completamente diferentes de acordo com as suas classificações. Então, será que eu consegui responder para você por que os pacientes os pacientes com dor crônica não estão melhorando? Vamos voltar ao supermercado da dor lombar. Já falei aí do nefro, do ortopedista e do reumato, né? Vou falar agora do nutrólogo. O médico ortomolecular, o médico da modinha, que só anda de terno e gravata, com a calça apertada, com a calça com a perna curta, com um sapatinho elegante, com um cinto aparecendo, com o estereótipo do médico da saúde, do promotor de saúde, né? Pois bem, recebo um paciente aqui com dor crônica, nociplástica, mecanismos de síndrome dolorosa crônica, dor espalhada, difusa, mexe, o paciente sente dor depois de mexer. E simplesmente o médico avaliou ele, viu deficiência de vitamina, empurrou 1000 vitaminas, o paciente tinha Parkinson. O Prolopa, que é a medicação específica que ele estava usando, tem interação com diversas outras medicações, inclusive vitaminas do espectro B, que foram prescritas por esse charlatão desse médico nutrólogo, com a promessa de que o paciente ia melhorar da dor crônica, que vai melhorar tudo. E o paciente só não fez um implante hormonal porque a esposa dele confrontou ele e ele decidiu não fazer um implante. Então, na mesma hora que eu recebi a informação, eu entrei em contato com o neurologista dele, falei sobre as condutas relatadas por ele aqui e falei que precisava da ajuda dele. Ele foi no neurologista, o neurologista simplesmente suspendeu uma porrada de medicação porque estava interagindo negativamente com o Prolopa. A interação negativa com o Prolopa colocava ele no nível de inatividade absurdo, gerando mais descondicionamento físico, gerando mais fraqueza muscular, sensibilizando mais o sistema nervoso central e justificando uma dor ainda maior naquele paciente. Porque o paciente com dor lombar crônica, nociplástica, foi atendido por um nutrólogo que tem o objetivo de melhorar a saúde no geral, prometendo melhora da dor crônica. Bom, voltamos ao supermercado da dor lombar. Agora a gente está falando de um profissional que é o fisioterapeuta dito como moderno, que é o fisioterapeuta injetável, um fisioterapeuta que não assume a sua identidade profissional e porque há cordões de seus conselhos permitem que ele faça uma coisa que ele não foi treinado para fazer. Fisioterapeutas não são treinados em procedimentos injetáveis. Procedimentos perfurantes e invasivos são completamente diferentes. A acupuntura é um procedimento perfurante. O fisioterapeuta pode aplicar. O fisioterapeuta que trabalha com injetável, ele não recebeu treinamento adequado para isso. Ele não fez um curso de 4 dias, de 5 dias, de um final de semana para aprender a lidar com efeitos colaterais de um mau procedimento invasivo. E quando isso der merda, quando essa merda explodir, vai rolar processo à torta e à direito aí com profissionais que não têm habilitação para fazer procedimentos invasivos. Mas, bom, o mercado vende esses profissionais da fisioterapia como fisioterapeutas modernos que trabalham com injetáveis, que trabalham com ozônio e por aí vai. Esse paciente, um paciente com dor crônica, também nociplástica, recebeu tratamento com ozônio,
comprou o tratamento de 10 sessões com ozônio retal, aplicando pelo ânus, prometendo que, dizendo para ele que a dor lombar dele era por causa de uma bactéria e que o ozônio mataria essa bactéria. Ele fez 10 sessões de ozonioterapia retal por R$5.000, salvo engano, uma faixa de valor muito parecida, e não melhorou absolutamente nada. Ficou extremamente frustrado com o tratamento e o tratamento não teve efeito na vida dele. Então estamos o quê? No quinto profissional que recebeu o paciente com dor lombar? Falamos do nefrologista, falamos do ortopedista, do reumatologista, do fisioterapeuta injetável, que trabalha com ozônio, no quarto profissional. Quem mais que recebe esse paciente? O paciente é recebido por um acupunturista. Veja bem, qual a definição de dor hoje? A definição de dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão real ou potencial. Essa é a definição de dor crônica hoje. Definição essa chancelada pela Associação Internacional para o Estudo da Dor. Uma vez que eu sei que dor é sensação, emoção e pensamento, é uma experiência sensorial e emocional, não estou falando sensorial ou emocional, eu estou falando sensorial e emocional. Vou entrar no exemplo clássico aqui. Atendi um paciente com cargo político, em transição de cargos na política, partidos iam assumir na prefeitura que ele trabalhava, um salário muito bom, de 28, 30 mil reais por cargo dele, 3 filhos, uma esposa que não trabalhava em casa, os 3 filhos na melhor escola da cidade, mensalidades altíssimas, planos de saúde altíssimos para a família inteira, e ele tinha uma vida leve e confortável. O ciclo de política mudou, ele teve uma crise de dor lombar. Essa crise de dor lombar gerou um que a gente chama de lateral shift, que é uma tortuosidade do tronco, onde o paciente assume uma postura antálgica, uma postura protetora para não lesionar a raiz nervosa. Então ele fica torto, ele anda torto, ele senta torto, ele deita torto e ele fica assim por um bom tempo. Naquela fração de segundos que ele estava na emergência, recebendo procedimentos, recebendo injetáveis, recebendo medicação, ficando de cama antes de procurar o tratamento, quantos pensamentos passavam na cabeça dele em relação à provisão financeira dos filhos, em relação à escola, em relação às finanças, colocando ele num humor deprimido tão avançado que ele precisou ir para a terapia para lidar com a ansiedade sobre a perspectiva futura de não poder arcar com a família. Por que eu abri esse exemplo aqui para você? É um exemplo real de um paciente que a gente tratou por 6 meses e que está extremamente melhor, inclusive está atuando em outra área profissional, enfim. Por que eu abri esse exemplo aqui para você? Porque esse é um caso clássico onde a definição de dor é incorporada no paciente. Sensação e emoção desagradável associada a uma lesão real ou potencial. Ele acreditava que tinha uma lesão real. Só que os testes físicos, o exame físico estava completamente negativo. Ele não tinha lesão. Entende a definição agora? Dor é uma experiência sensorial e emocional associada a uma lesão real ou potencial. Ou seja, pode não ter lesão e o paciente está tendo dor por causa de várias dimensões da vida. A dimensão social, esfera do trabalho, a dimensão financeira, a dimensão conjugal, familiar, relacionamentos, sobrecarga de trabalho, excesso de responsabilidade, autocobrança, cobrança externa, privação de lazer, privação de sexo. O que mais? Eu sempre anoto aqui para não perder, ó, nossa tabelinha. Fase de transição de vida e carreira, o paciente está se mudando para a Alemanha. Novo, desafio, incerteza, crise de coluna, crise de dor no joelho, crise de enxaqueca, crise de dor na articulação temporomandibular. Relação de esforço-recompensa baixa. O paciente se doa demais para determinada demanda e não recebe reconhecimento ou recompensa financeira de acordo com aquela demanda. O paciente entra numa zona de estresse, onde a atividade da amígdala no cérebro aumenta e o paciente começa a aumentar a dor. Por que é importante entender disso? Porque muitas vezes o paciente não traz à tona o problema de vida que ele está passando. E isso fica no subconsciente. No subconsciente, ele não consegue criar estratégias de enfrentamento para aquilo, seja em terapia psicológica ou seja sem terapia psicológica. Na maioria das vezes, basta que o paciente reconheça o conflito emocional ativo na vida dele para que ele comece uma janela de melhora biológica inexplicável.
E agora você deve estar entendendo por que é imprescindível que o paciente seja avaliado de acordo com o seu contexto, com a integralidade do seu ser e não com o diagnóstico de ressonância. Tá? Que mais, pessoal? Ainda sobre o supermercado da dor lombar. Vamos falar aqui de osteopatas e quiropraxistas. Gente, eu sou osteopata, tá? Eu tenho formação em quiropraxia, tá? Eu aplico essas técnicas em alguns pacientes. Diria que de cada 10 que me aparecem, 1 eu aplico. Aplico cada vez menos. Não sou contra nenhuma dessas técnicas. Mas vou te dizer como é que eu funcionava com essas técnicas. O paciente chegava aqui e recebia uma receita de bolo. Eu liberava musculatura cervical, liberava diafragma, liberava psoas, manipulava a lombar, manipulava a torácica, manipulava a cervical, manipulava o talos e instalava o paciente da cabeça aos pés e o paciente saía com aquela sensação, nossa, maravilha, estou todo no lugar agora, ele me ajeitou todo, estou bem melhor. Deixa eu te explicar o que está por trás disso. O toque terapêutico, seja ele por osteopata, quiropraxista ou simplesmente por uma massagem do seu marido, minha amiga, meu amigo, uma massagem do seu cônjuge, o toque terapêutico despolariza fibras A delta e gama da sua pele. Essas fibras interagem absurdamente rápido com outras fibras ascendentes que vão até o sistema nervoso. Aquele toque desencadeia memórias emocionais de afeto, memórias afetivas. Por exemplo, quando eu estou com dificuldade para dormir, eu lembro que quando eu era criança, minha mãe colocava Vic Vaporub aqui no meu nariz, para eu respirar Vic, estou até precisando atualmente, e seiva de alfazema no meu pescoço e no meu travesseiro. O cheiro da alfazema, o cheiro do Vic, me gerava memórias afetivas da época da minha infância. E eu comecei a melhorar absurdamente a qualidade do meu sono fazendo isso. Entendeu o que é memória afetiva? Então pronto. O toque terapêutico do seu cônjuge despolariza fibras A delta e gama da pele que vão até o interneurônio inibitório lá na sua medula, no corno posterior, ascende até o terceiro neurônio lá no tálamo e no tálamo faz múltiplas interações com suas memórias do seu sistema nervoso central. Essas múltiplas interações agem na amígdala, reduzindo a detecção de ameaça percebida na sua vida. Não é ameaça de alguém que está com a arma na sua cabeça para lhe matar ou lhe sequestrar, não. É ameaça de vida. Eu estou com medo de dobrar o tronco porque disseram que minha hérnia vai pinçar. Eu estou com medo de fazer um agachamento porque disseram que meu joelho vai explodir. Eu estou com medo de andar sozinho porque disseram que eu tenho risco de queda e fratura de fêmur. E se eu fraturar o fêmur, 50% dos idosos morrem em 1 ano depois de uma fratura de fêmur. Fratura de fêmur é uma coisa extremamente complexa. Olha quanto medo por trás. E aí o toque vai desencadear aquela memória afetiva que vai inibir tudo isso. Então, o toque vai gerar um efeito paliativo de melhora da sua dor. O que eu quero dizer com paliativo? Que além de você precisar daquilo o tempo todo para sentir melhoras ínfimas, a sua dor vai voltar depois. Então não seria, no mínimo, mais inteligente que eu aprendesse uma forma de tratar a dor crônica, que eu não dependesse de tal terapeuta? Pensa comigo. Se faz sentido, deixa um comentário, deixa um foguetinho aqui para eu entender que está fazendo sentido essas explicações para você melhore da sua dor e, se você for profissional, para que você melhore a sua prática clínica. Então, quando eu faço a transição dessas terapias que a gente chama de passivas, onde o paciente deita e recebe procedimentos, recebe técnicas, recebe aparelhos, para terapias ativas, onde eu explico como a dor funciona, para que o paciente reconheça os fatores irritativos, os fatores aliviadores, e ele tome decisões cada vez melhores em relação a hábitos, comportamentos que prejudicam ou que melhoram o quadro. Quando eu decido trocar essas técnicas passivas por técnicas onde o paciente participa do trabalho, onde eu faço uma coisa aqui no consultório e o paciente consegue fazer exatamente igual em casa, não é muito mais inteligente pela autonomia que eu estou dando para o paciente de não precisar de mim? Reflete aí comigo. E aí a grande sacada está aí.
Esse processo de tratamento, ele não garante que você não tenha dor mais na sua vida. Você vai ter dor de novo, porque dor, gente, é episódio recorrente, vai acontecer. Não é questão de se, é questão de quando. Só que o grande lance é que quando você passa por um tratamento ativo como esse, você aprendeu o que tem que fazer para controlar o problema sem o profissional. E aí você investe no profissional uma vez. Porque quando a dor vier de novo, você está com tudo gravado no WhatsApp, ó, dos exercícios que você tem que fazer para você melhorar sozinho. Fez sentido? Ainda vamos falar mais sobre o supermercado da dor lombar, tá? Grande Amâncio, estou com dor irradiando até o pé esquerdo já há 4 meses decorrente de hérnia de disco. O que você me indica? Amâncio deve ser seguidor novo, né, Amâncio? Sincero e honestamente, Amâncio, eu indico que você faça uma avaliação com um fisioterapeuta especialista em dor, tá bom? O que é que eu posso falar sem te conhecer e sem te avaliar? Dores irradiadas até o pé têm relação com a hérnia de disco em alguns casos, apenas 10% deles. Existem várias outras alterações que podem provocar dor irradiada nos pés que não são a hérnia de disco, beleza? Então, a gente precisa avaliar você para entender quais são os fatores irritativos e os fatores aliviadores e, a partir dessa avaliação, traçar um tratamento. Porque essa descrição aí pode ser a hérnia com radiculopatia, que você vai ter que trabalhar por 1 ano. Essa condição aí pode ser um aprisionamento de nervo periférico, onde você vai trabalhar por 3 meses. Essa condição aí pode ser um bloqueio de movimento, onde você vai trabalhar por 2 meses. Essa condição aí pode ser uma síndrome dolorosa crônica com ampliação de campo receptivo, onde você vai trabalhar por 6 meses. Então, a gente só vai saber qual é a categoria da sua dor irradiada até a perna quando você for avaliado e a gente aplicar as métricas de monitoramento do seu progresso. Tá bom? Então, eu espero ter ajudado de alguma forma, mas eu quero te tranquilizar, porque isso não é grave em mais de 98% dos casos. Só é grave em menos de 2% dos casos. E aí você tem que pensar assim, a sua dor veio com incontinência urinária ou fecal? Eu perdi a capacidade de prender as fezes e a urina? Eu estou com febre junto com a dor? Eu estou perdendo peso sem motivo? Eu sofri um trauma que é do acidente há 4 meses, onde a minha dor apareceu por causa do trauma, risco de fratura, né? Eu tô com anestesia na genital, meu testículo, meu pênis, você sente o testículo e o pênis tocando na sua cueca, você sente o tecido, a sensibilidade lá na genital tá igual. Então, se você não tem nenhum desses sinais, fica tranquilo, busca o fisioterapeuta, porque não tem nada grave acontecendo. Agora, se você tem algum desses sinais que eu acabei de citar aqui, você vai no médico, faz uma ressonância e faz o procedimento que o médico disser que é para você fazer. Lembre que esse caso acontece em menos de 2% dos casos e que a grande maioria não é por isso, tá? 98% dos casos não são por isso. E precisa te avaliar para saber o que é que você tem que tratar assertivamente, beleza? Obrigado pela sua pergunta. Voltando ao supermercado da dor lombar. Resumo da ópera. O paciente passa em vários profissionais e em cada profissional ele recebe um diagnóstico. Ele fica louco. O que é clássico? O ortopedista proíbe exercício, proíbe impacto, diz que você está inflamado, vai ficar de repouso, bloqueio anti-inflamatório, procedimento que é a cirurgia. O fisioterapeuta te diz não. Você tem que se mover mesmo com dor e por aí vai. Aí quem é que eu sigo? O ortopedista está dizendo uma coisa, o fisio está dizendo outra. Né? Então eu fico numa dicotomia. O acupunturista diz que eu tenho uma síndrome energética de baço pâncreas. Eu vou logo no gastro fazer uma ultrassom de abdômen total para ver como é que está meu baço. E isso não tem relação nenhuma, né? A estrutura do baço pode estar íntegra e você pode ter uma deficiência energética de baço segundo a acupuntura, sim. Por que não? Então, é o que eu falo sempre, né? Muitas alterações não são fortes o suficientes para serem detectadas por exames de imagem ou de laboratório. Então, faça uma experiência. Quantas vezes você foi na emergência se sentindo mal e os exames de sangue estavam normais? Quantas vezes você estava com dor de cabeça, e a ressonância não mostrava nada? Quantas vezes você estava com dor na lombar, fez a ressonância e a ressonância não tinha nada que justificasse a sua dor? Então, existem alterações que provocam dor que não são detectadas pelo exame de imagem. E aí eu jogo a frase que eu sempre falo para vocês aqui.
Gente, a clínica, ela é sempre soberana. A clínica vai superar qualquer exame. Qualquer exame. Por exemplo, certa vez eu atendi um paciente que chegou com dor lombar irradiada para a perna e ele não tinha força para levantar a ponta do pé. É o que a gente chama de pé caído ou drop foot. O pé caído é um dos sinais de que o paciente pode precisar de cirurgia. O pé caído acontece por uma deficiência neurológica, pela compressão do nervo que vai gerar algum tipo de lesão. Essa lesão pode ser uma axonotimese, uma neurotimese ou uma neuropraxia. A depender da lesão nervosa, você vai saber, esse pé não levanta mais, opera logo. Esse pé tem chance de levantar, mas o prognóstico é reservado, a gente não sabe o tempo. 2 anos, por aí vai. Esse pé tem um prognóstico positivo, há uma grande chance de 6 a 12 semanas seu pé começar a voltar a responder, a depender da lesão nervosa. Eu já atendi pacientes que não levantavam a ponta do pé com eletroneuromiografia acusando lesão nervosa completa, ressonância magnética, indicação de cirurgia, e a gente fez um trabalho de 3 meses e o pé do paciente voltou a levantar. Eletroestimulação, muita técnica de irradiação do tronco para as pernas, e o paciente começou a levantar a ponta do pé. Por isso que eu estou te dizendo que a clínica é soberana. Por exemplo, hoje a gente deu alta para uma paciente que tratou por 2 meses, 6 consultas. Ela acabou de dar o feedback aqui no meu último vídeo. Sai daqui da live, vai no meu último vídeo, vê o progresso dela na sessão de hoje, tudo que ela fez hoje aqui, está aqui no vídeo de menos de 1 minuto, e vê o relato dela. Está nos comentários o relato dela. Essa paciente me trouxe uma ressonância magnética com artrose, com espondilolistese, com protusão discal, com degeneração discal, que se eu olhasse só para a ressonância dela, ela era uma cadeirante. Ela era uma paciente inválida, incapacitada. Só que como a nossa avaliação é integral e olha o ser humano, o cuidado é no centro do paciente, isso aqui não são palavras bonitas, tá? Isso aqui é uma prática clínica onde eu desconsidero a ressonância magnética até entender que o exame físico me pede para olhar a ressonância. Porque a ressonância me enviesa. Se eu olhar a ressonância e ver todas as alterações que eu falei no início dessa live, eu vou ficar assustado, porque é muito nome feio. São nomes que nem os radiologistas sabem o que podem causar fisicamente no paciente. Então, a ressonância enviesa a sua avaliação e atrapalha o tratamento da maioria esmagadora dos pacientes. E aí, só para não falar somente mal dessa prática clínica, eu vou falar de uma prática positiva. Caio, qual é o critério de que eu preciso de uma avaliação médica e de um exame de imagem para a minha dor na coluna, para a minha dor crônica? Vou te falar aqui 6 critérios para você precisar disso. Você teve, de novo, ó, teve trauma que é do acidente, tem incontinência urinária junto com a dor, febre junto com a dor, perda de peso sem razão, anestesia na genital e durante 6 semanas, até 6 semanas de tratamento conservador, você não está melhorando. Então eu vou te dar um exemplo de um paciente que eu atendi, um queridíssimo paciente, há anos atrás, que a família virou minha amiga. Enfim, são torcedores do Bahia também, frequentam o estádio no mesmo local que a gente senta, enfim. O paciente teve uma dor no ombro crônica. No exame físico, eu não encontrei nada. A ressonância magnética que ele já trouxe para mim não tinha nada. As perguntas especiais, todas negativas. Bom, como eu não consigo te dar um diagnóstico porque os meus testes não estão provocando sua dor, eu não posso te vender o tratamento porque eu estou te tratando no escuro. O que eu posso te fazer é um teste. Como é que esse teste funciona? Você vai vir comigo por 6 semanas e a gente vai fazer tudo o que a gente sabe para o seu sistema nervoso liberar os analgésicos e gerar controle da dor. Se você não melhorar nessas 6 semanas, a gente vai te encaminhar para um novo profissional, para novos exames, para descobrir o que é que você tem. Beleza, beleza. O paciente topou. Evoluindo primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, nada de melhorar o ombro do paciente. 5 semanas, 6 semanas, olha, realmente a sua avaliação, nada mudou.
Eu preciso que você vá num centro para fazer uma nova ressonância. A ressonância, ela provavelmente vai ter contraste, talvez seja até artrorressonância, então o seu plano vai ter alguma dificuldade para liberar. Vá nesse profissional aqui, porque você acha que radiologista é tudo igual? Você acha que tem 1000 radiologistas e todos eles sabem ver a ressonância? Não sabem. Deixa eu te falar um negócio. Tem um estudo publicado no Annals of Internal Medicine, onde pegou 10 radiologistas com a ressonância do mesmo paciente. Os 10 radiologistas deram 10 laudos diferentes para a mesma pessoa. Uma ressonância, 10 laudos diferentes de 10 profissionais. O que é que você conclui disso? Você acha que eles sabem, que eles são bons? Gente, em toda profissão tem profissional bom e ruim. Tem fisioterapeuta bom e ruim, tem médico bom e ruim. Enfim, em toda profissão tem aqueles 5% que são extra classe e tem os 90% que estão na média. Os outros 5% são acima da média, é verdade. 5% são extra classe. Então, não é qualquer radiologista. Vá nesse lugar, fazer ressonância nessa máquina, fazer o laudo com esse radiologista. Pô, passou 3, 4 semanas, o paciente conseguiu. A gente intermediou, falou com alguns conhecidos, conseguiu a vaga para o paciente fez a ressonância e o laudo da ressonância foi para o profissional que a gente queria. O profissional avaliou o laudo e falou, esqueci o nome agora, você tem um tumor benigno no ombro e ele se comporta exatamente dessa maneira. A gente tem que fazer uma cirurgia artroscópica para remover esse tumor e você vai ficar sem dor. O paciente fez o procedimento, está sem dor, voltou para a atividade física, está alegre e satisfeito. Aí eu faço uma reflexão com meus colegas da fisioterapia. A mentalidade do fisioterapeuta hoje é uma mentalidade como se ele estivesse concorrendo com todo mundo, entre eles e os outros profissionais. Eles têm vergonha de encaminhar o paciente. Como eu posso dizer isso, meu Deus? Eles têm vergonha de encaminhar o paciente por uma questão de reserva de mercado, por uma questão de atestado de incompetência. Você sabe o que aconteceu comigo depois que eu fiz esse encaminhamento, depois de 6 semanas de tratamento no escuro? Esse paciente já me indicou mais de 10 pessoas diferentes. E sabe como é que ele me indica? Ele me indica assim, ó, vá nesse cara aqui, ele é caro, mas ele é bom. E se ele não resolver seu problema, ele vai saber quem resolve. Qual o preço, qual o valor que isso tem? Isso não tem preço, cara. Se eu não tivesse cobrado nada por esse paciente, eu estava extremamente satisfeito e recompensado com o resultado. O paciente que sai do ciclo da indústria da doença, ele é eternamente grato a você. Não importa se foi você que resolveu o problema dele ou se foi você que encaminhou para outro resolver. Ele saiu do ciclo da indústria da doença. Gente, pessoal, o paciente faz ressonância, descobre diagnóstico, faz 30 sessões de RPG, 6 meses de pilates, 3 meses de acupuntura, 10 sessões de quiropraxia, 10 sessões de osteopatia, faz tratamento com ozônio, faz 1000 sessões de liberação miofascial, passa em médico com cachorro, periquito, papagaio, toma 30 mil remédios e continua achando que vai melhorar e não melhora. Quando você avalia o cara, transformando a experiência desse paciente, transformando a consulta numa experiência de cliente, esse cliente fica com você pro resto da vida e se você não resolver o problema dele, ele manda mais clientes para você, porque você soube quem é que resolve. Porque você avaliou ele bem, porque você usou métricas de monitoramento de progresso. Porque você olhou para o paciente e, ele não tem nenhum desses fatores, portanto a chance de ser grave é mínima, mas ao tratar por 6 semanas ele não respondeu, portanto eu preciso de uma investigação mais precisa. E aí entra seu networking, entra seu know-how de conhecer pessoas que trabalham com base em ciência para realmente avaliar aquele paciente. Então a gente tem uma única promessa aqui, que responde com muito critério a pergunta dessa aula de hoje, dessa live de hoje. Qual que é o critério? Não importa qual é a sua idade, não importa quanto tempo você sofre com dor, não importa qual é o tipo da sua lesão, nós podemos te ajudar. E se não pudermos te ajudar, saberemos para quem te encaminhar para que você tenha o melhor direcionamento possível. Então a nossa promessa é que para a dor crônica, aquela dor que já passou de 3 meses, sem direcionamento você não fica. Você pode chegar aqui, comprar um tratamento, ficar 3 meses, ficar 6 meses, ficar 12 meses, ficar 24 meses comigo. Mas você pode também chegar aqui,
comprar somente a consulta e a gente entender que não é a nossa especialidade que melhora você. E sair daqui com direcionamento. Ó, você é psicólogo TCC, você é dentista orofacial, você é cirurgião ortognático, você é médico da dor, você é neurocirurgião, você é ortopedista. Você só precisa de um personal trainer, seguir atividade física e mudar de estilo de vida. Gente, você não precisa nem tratar. Por exemplo, essa semana mesmo, a gente avaliou um paciente que ele faz crossfit 12 vezes por semana e no dia que era para ser off, ele vai nadar no mar, em mar aberto. Eu perguntei há quanto tempo você faz isso? Ele falou que há 4 anos. Gente, eu testei só por desencargo de consciência, mas pela história do paciente. Dor no joelho, dor na lombar e dor no ombro. Pela história do paciente, eu já sabia que ele só tinha que reduzir o volume de atividade. Porque exercício é bom, mas tudo demais é sobra. Hidratar é bom, mas toma 10 litros de água no dia para você ver se você não morre. Eu avaliei só por desencargo de consciência. Os movimentos todos dolorosos, com amplitude preservada, sem rigidez, testes positivos, testes neurológicos negativos. Eu falei, meu amigo, olha só, você já ouviu falar de tapering, de controle de carga, de periodização? Você já ouviu falar de semana de load? Não, já ouvi falar, mas não entendo muito bem. Pois é, num ciclo de 1 ano, você precisa de pelo menos 3 intervalos de 2 semanas sem fazer exercício físico extenuante. Qual foi a última vez que você parou de fazer exercício? Ele falou, eu nunca parei de fazer, porque até nas férias, quando eu viajava, eu ficava em hotel que tinha academia para poder fazer meu treino. Pois é, se você voltar em 2 semanas, eu avaliei esse paciente semana passada, se você voltar em 2 semanas e você não tiver melhorado com o que eu mandar você fazer, eu te vendo um tratamento. Mas agora eu sou incapaz de te vender um tratamento. Porque a minha opinião é que você precisa ficar 14 dias sem fazer nada. 14 dias. Gente, com 4 dias sem atividade física, ele já está 95% melhor. 4 dias sem atividade física. Então, quando a gente levanta esses questionamentos, essas hipóteses de que há um supermercado da dor lombar, um supermercado da dor crônica, onde 16 profissionais diferentes recebem o mesmo paciente com a mesma queixa e não há consenso no tratamento, eu quero te dizer que tem algo errado no sistema de saúde. Quando eu estou trazendo dados para você de pesquisas científicas que mostram que desde 2014, que mostram que na verdade desde 2004, 2 décadas, a evolução da medicina, da fisioterapia só aumentou. Você tem cada vez mais exames diagnósticos, cada vez mais repertório diagnóstico com tecnologia. E nessas 2 últimas décadas, o índice de pacientes com dor crônica só aumenta. O ranking de anos vividos com incapacidade é de dor lombar e cervical, 1º e 2º lugar. Isso é dado do Global Burden of Disease, uma pesquisa mundial que ranqueia mais de 380 doenças em 188 países. Você tem noção do que é isso? Como é que a medicina e a fisioterapia está evoluindo e cada vez mais a gente tem pacientes com mais dor crônica? Será que não há algo além da saúde que a gente não está olhando? Que aí é o que eu convido vocês para pensar. É o contexto do paciente. É entender quem é o paciente por trás daquela dor. E não um diagnóstico de ressonância. É isso, pessoal. Acho que eu já falei demais hoje. Se tiver pergunta, deixa nos comentários aí. Vou ficar mais 2 minutinhos para ver se tem alguma pergunta. Tem uma caixinha de interrogação aqui embaixo que você pode mandar pergunta também. O Amâncio Multimarcas eu já respondi aí nos comentários, Se não tiver ninguém, a gente encerra. E lembra que eu vou deixar salva essa live aqui no feed do Instagram. Essa live vai para o YouTube também e vai para o podcast Fiz o Insight lá no Spotify. A gente tem um podcast na Apple, no Spotify, que você pode escutar enquanto estiver treinando, enquanto estiver dirigindo. Se você for seguidor, você vai entender se o seu tratamento está correto, se não está correto, o que é que a gente faz em cada caso de dor na TM, dor de cabeça, dor no joelho, dor no ombro, dor na coluna. Se você é profissional, você vai ver diversos insights de prática clínica. E se você quiser aprender mais com a gente, as inscrições para minha formação 100% online estão abertas. O link está no perfil e eu falei sobre a formação hoje nos stories também. Está com 65% de desconto. É só comentar eu quero nos stories que a gente manda todo o conteúdo programático para você entender o projeto pedagógico que a gente quer ensinar
fisioterapeutas a terem esse raciocínio clínico, que vai muito além do diagnóstico de ressonância magnética, do diagnóstico médico, que entende quais são as classificações de dor, que entende quais são os mecanismos neurofisiológicos de dor, que integra as terapias mecânicas às cognitivas, que integra a psicologia no tratamento da dor crônica, que integra a prescrição de exercício, fazendo desfusão de pensamento, fazendo com que o paciente não entenda que porque o movimento está doendo, está machucando mais ele. E essa mudança de mindset na cabeça do paciente é o que faz o paciente entrar na rota de recuperação. Beleza? É isso. Como não chegaram perguntas, vamos encerrar. E muito obrigado por quem assistiu até aqui. Nunca se esqueça que movimento é vida. Um grande abraço.